Esse vídeo aqui, ele é dedicado aos pastores do sistema religioso e também para aqueles crentes que adoram nos xingar, nos chamando de herege, nos chamando de falsos ensinadores e também nos chamando de falsos profetas. Isso aqui, pastor, é para você. Se você tiver coragem, pastor, você pega isso aqui e você leia o texto e o contexto nos templos de vocês, de preferência nas escolas dominicais de vocês. De preferência. Eu faço um desafio com você. Me mostre em outro lugar da Bíblia em qual situação que isso aqui cumpriu. Eu vou ler para você. Se você for o bambambam bam, bam da história, como vocês querem ser, se vocês for pessoa que tem coragem de mostrar a verdade, igual vocês falam que tem coragem, esse vídeo é para você. Pega esse vídeo e abra ele com a sua plateia reunida. Eu permito que você faça isso. Agora, peça aos seus obreiros, eu não sei quantos obreiros que vocês têm. Se vocês têm 10, se tem 20, se tem 50, se tem 100. Pega esse vídeo, coloca aí numa tela bem grandona, dentro de um assalpão de vocês, que vocês chamam de igreja, e deixa correr e preste bem atenção. Você peça aos crentes da sua igreja para prestar atenção. E você depois, você cria um contra-argumento em cima disso aqui para provar aos crentes de vocês que isto aqui vai acontecer ainda no futuro. Aí você abre um texto da Bíblia e prove para o seu membro que eu, Alberto Lírio, estou falando a mentira. Eu vou ler para você. Daniel, capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 23. Mas eu quero que você faça isso, pastor. Pelo amor de Deus. Faça isso. Só tem uma razão para você não fazer isso. Você não quer que os seus dizimistas, você não quer que as pessoas que te sustentam encontrem a verdade. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 23. O contexto fala de Daniel orando a Deus para que o próprio Criador, Deus, ele viesse trazer a revelação daquela visão que ele estava vendo. Eu vou ler a partir do versículo 23. Vamos ver a partir do 20, é melhor? Estando eu, Daniel falou, ainda falando e orando e confessando o meu pecado, Daniel era judeu. Não tinha um só judeu que não transgredia a lei. Por isso ele dizia, o meu pecado. Porque pecado era a transgressão da lei. Estamos combinados, pastor? Você tem coragem de levar esse vídeo ao plenário da sua igreja? Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Ele está falando da nação de Israel. Só a nação de Israel cometia pecado, pastor. Deixa eu falar com a sua plateia. Sabe por que, plateia, que só a nação de Israel cometia pecado? Porque pecado era a transgressão da lei. 1 João 3 e 4. Pecado não é um verbo.
para você entender. Talvez no meio de vocês tem professor ou professores de português. Pecado não era um verbo, nome próprio. Pecado era um adjetivo. Por quê? Porque adjetivo é um verbo que você usa para dar nome a alguma coisa. Pecado é um adjetivo que foi usado para dar nome à transgressão da lei. Assim como você dá nome a uma relação extraconjugal, chamando de adultério, a mesma coisa, pecado foi o nome em que foi batizado a transgressão da lei. 1 João 3 e 4. Então o povo de Israel cometia pecado, ou seja, cometia a transgressão da lei. Do jeito que o Código Penal brasileiro ele é adjetivado com números, os crimes, você conhece os crimes no Código Penal por números. Então os números são adjetivos ao qual você conhece o crime, o delito que você cometeu. O mais conhecido, 171, que é o quê? Estelionato. O estelionato no Brasil, ele recebeu o número 171, ou seja, 171 é adjetivo de quem é estelionatário. Pecador é um adjetivo para quem cometia pecado. Pecador era aquele que transgredia a lei de Moisés. Então, o nosso irmão Daniel, ele falou: o pecado também do meu povo Israel. E lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, Daniel ainda estava orando, quando o homem Gabriel, olha que bonito, né? Ele falou o homem Gabriel, ele não falou o anjo Gabriel. O homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Olha, interessante. Israel, o dia em Israel era dividido em 3, não é? Vigílias, ou 4 vigílias. Essa aqui era a vigília da tarde, ou seja, já era a última. Preste atenção aqui. Ele me instruiu e me disse, 2 pontos. Toda vez que tem 2 pontos é porque após 2 pontos vai explicar o que o autor de um texto está falando antes. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. O sentido do quê? Da visão. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. E eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Ou seja, Daniel tinha uma intimidade com Deus muito grande. Portanto, considera a mensagem e entenda a visão. Para entender a visão, é preciso considerar a mensagem. Mas vocês aí, vocês não gostam de julgar o livro pela capa? Vocês não gostam de julgar o estudo ou a mensagem do Evangelho Eterno só pelo título que vocês veem nos vídeos? Um conselho, não faça isso não. Você que tem paciência de ficar 1 hora, 1h30 vendo Big Brother, você não tem coragem de ver um vídeo de 20 minutos, 17 minutos? Por que será? Porque vocês não gostam de Bíblia. Ou não é assim? Vamos lá, responda para você mesmo isso aí, tá bom? Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo hebreu, o povo judeu, o povo israelita. E sobre a tua santa cidade. Quem era a cidade santa em Israel? Jerusalém. Certo ou mentira?
Certo ou errado? Certo. Então você não pode me refutar. 70 semanas era 70 semanas de quê? De anos. Não é assim que funciona? Era 70 semanas de anos. 70 anos. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Eu disse que pecado era o quê? A transgressão da lei. E qual o texto que eu usei para provar isso a você? 1 João 3 e 4. Para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados. O juízo de Deus que aconteceria no ano 70 em Israel era para quê? Para cessar as transgressões e dar fim aos pecados. Ô irmão, ô irmã, você que está dentro do templo religioso, ou você está indo para o trabalho dentro do ônibus, no Uber, ou quem sabe você está fazendo comida dentro de casa e colocou o celular em cima da mesa, em cima da pedra, ou perto do fogão, está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem não, esse estudo. Ele veio para dar fim à transgressão. Dando fim à transgressão da lei, o que aconteceria então? Acabava com o pecado. Por que acabaria com o pecado? Durante o cerco de Jerusalém, a grande tribulação. Porque pecado era a transgressão da lei. Acabando com a lei, como que alguém transgrediria uma coisa que não existe? Hein? Como que eu posso transgredir uma lei que não existe? Você entende por que todos os países precisam registrar as leis do seu país? Porque aquilo ali funciona como o quê? Hein? Como um código penal, como uma constituição. Juridicamente, um código penal. Politicamente, constituição. Ele disse assim: e trazer justiça. Olha, dando fim, cessando a transgressão, estaria dando fim ao quê? Aos pecados. Dando fim aos pecados, aconteceria o quê? Expiaria a iniquidade. Aí vocês não acreditam. Porque vocês preferem acreditar no pastor de vocês, sem exigir do pastor que ele mostre na Bíblia o que ele está falando. E trazer justiça eterna. A justiça eterna só foi possível quando foi exterminado o pecado, quando deu fim à transgressão, quando expiou a iniquidade. Aí ele trouxe justiça eterna. Aí o mais importante agora, cessando a transgressão, dando fim aos pecados, expiando a iniquidade, foi possível trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Selar a visão e a profecia. Por que você não acredita nisso? Por que você acredita que você parou no tempo? Por que você acredita que Deus, ele não tinha na mente dele o plano de Deus para toda a humanidade era o juízo do ano 70? Nós estamos há 2000 anos depois do juízo. E você ainda menciona o nome de Jesus como se ele ainda existisse.
Você ainda menciona o nome de Cristo como ele ainda existisse. Mas o juízo de Deus foi para, primeiro, cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Aí, acontecendo isso, o que aconteceria? A justiça eterna iria ser trazida de volta, e foi trazida, selaria a visão que Daniel teve, acabou. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. E outra coisa, selaria a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. A queda do templo foi o resumo de tudo no ano 70. Acabou o templo, acabou a lei. Acabou o templo, acabou o sacrifício. Acabou o templo, acabou a lei. Acabou os profetas. Acabando o templo, o juízo de Deus estaria feito, estaria consumado. Acabando o templo, acabou aquela era da antiga aliança. Aí a Bíblia diz: saiba, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. Oh, meu amigo, entenda a Bíblia, por favor. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, Tito, general Tito, que havia de vir, destruirá a cidade e o santuário. A queda do templo, Mateus 24. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana, né? 70 anos, né? A metade de uma semana, que era 70 anos, era 3 anos e meio. Jesus morreu no ano que? Morreu com 33 anos. Basicamente, metade da semana. 36 anos e meio depois, o templo ruiria. Ele vai cessar, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Ou seja, naquele burburinho, naquele rumores de guerra, o destruidor, ele viria até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Pastor, eu entendo que o Senhor não quer que as pessoas saibam a verdade, as pessoas que frequentam o templo. Eu sei. Porque se as pessoas pararem de frequentar o templo, o Senhor vai deixar de arrecadar dinheiro. Só existe uma razão, pastor, para você manter as pessoas escravizadas dentro do seu templo, no seu pão. É porque você não pode deixar de arrecadar dinheiro. Sabe qual é o maior cassino da história do mundo? É templo religioso. Os cassinos religiosos flui dinheiro que a gente nem imagina. É por isso que Daniel, o profeta do Senhor, o amado, se ele estivesse aqui hoje, sabe o que Daniel faria? Daniel, ou ele se mataria, ou ele se revoltava, igual Jesus se revoltou, lá com aquele chicote. Aqui está a palavra. Acredite você ou não, mas o seu líder, ele está faltando com a verdade com você. Deus já estabeleceu o seu reino,
Deveríamos viver todos o Evangelho eterno, que é Deus em nós, porque tudo isso aqui já cumpriu. O juízo de Deus, Apocalipse, já cumpriu. E foi lá no ano 70, o exército romano, que foi usado por Deus para trazer o juízo sobre Israel. Aprenda isso e depois vocês podem me cobrar se isso é bíblico ou não. Deus vos abençoe e, pastor, o senhor toma cuidado. Cuidado com o que Jesus falou para Pedro. A sepultura só prevalece contra aqueles que não são igreja, que não são o povo de Deus. Agora, ela não prevalece em cima dos filhos de Deus no Espírito. Tá bom? Não vai achando que o ser humano vai para o céu, que não vai não. Quem volta para lá, segundo a Bíblia, é o Espírito de Deus que está dentro de nós. O corpo humano volta para a sepultura. Ele volta para a terra, na verdade. E é através da sepultura. Tchau. Deus abençoe. Amém.